Deputados da oposição conseguiram reunir as 171 assinaturas necessárias para a instalação da CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O autor do requerimento, deputado Marcel Van Hatten, protocolou o pedido de abertura da comissão que visa apurar possíveis excessos cometidos pelo STF e pelo TSE. Então eu quero aqui, em primeiro lugar, e fico emocionado ao dizer isso, dizer que é em memória do Clesão que esse momento também está acontecendo, a cuja família dissemos no velório e depois milhares e milhares e milhares de pessoas na Paulista que sua vida não seria e não será em vão. Porque todos nós aqui, de uma forma ou de outra, poderíamos ter receio e vários de nós estamos já sob a mira de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Eu quero concluir dizendo que o medo, o receio, pode nos dar duas possíveis saídas. A primeira é a da paralisia, a de não fazer nada, a de não assinar uma CPI. E, lamentavelmente, para muitos, a paralisia foi o escolhido, não por uma questão menor, mas porque tem, de fato, motivos para temer. Mas o segundo caminho, a segunda saída, é a escolha da coragem para enfrentar o medo. E aqui ao meu lado, há deputados valorosos, de coragem para enfrentar os abusos de autoridade do STF e do TSE, e nós vamos até o fim. Bom, Piotr, conseguiram então as 171 assinaturas para a instalação dessa CPI de abuso de autoridade, que ocorre num momento muito sui generis, né, do país. O Supremo decidindo contra a imprensa, a favor da censura, comentamos isso ontem no programa, vamos falar mais a respeito. E depois da morte de Clériston da Cunha, ele que estava preso provisoriamente há 10 meses e morreu, infelizmente, sem julgamento. O que a gente dizia lá atrás, né, Paula? Se não faltavam arbitrariedades para serem contadas, agora tem um corpo, como o Augusto faz menção, um corpo estendido na praça. Primeiramente, parabéns aos 171 parlamentares que assinaram essa CPI. Sim, a gente viu um exemplo de CPI bem intencionada que não conseguiu avançar, que foi a CPMI do dia 8. Mas a gente precisa olhar o momento. O momento agora está juntando mais gente que parece estar disposta, porque talvez abriram os olhos, eu estou me referindo a uma parte gigantesca dos meus colegas jornalistas, imagino que gente boa, pelo menos aparentemente, que está percebendo que não dá para conviver com um poder completamente autocrático e despótico. Ninguém que é autocrático e despótico segue a Constituição, e sim, nós temos uma Constituição. Então, esta CPI, embora tenhamos sim o risco de novamente os governistas tomarem conta e não fazerem nada pela razão de que fazem parte desse consórcio STF e governo federal que alija o Congresso Nacional, que deixa alijada a Constituição, a democracia e os brasileiros na tomada de decisões sobre o país, que pelo menos agora com mais gente, talvez não teremos mais reportagens apenas reportando que os governistas tomaram um instrumento da oposição, que é uma CPI. Vão fazer agora críticas veementes, duras, como esta imprensa que se omitiu recentemente no processo, lá atrás sabia fazer. Eu vou ser muito otimista aqui, mas na verdade vou ser realista, porque essa mesma imprensa basta olhar no passado dela própria. Ela sabe como fazer certo. Por que escolheu fazer errado e se omitiram dessas últimas vezes? Bom, isso é uma pergunta que eles têm de responder, eu não posso fazê-lo por eles. Agora, há um momento muito mais propício, é sui generis, como você disse, Paulo, do ponto de vista de que nós estamos vendo arbitrariedades e o guardião da Constituição não guardando a Constituição, não a protegendo, muito pelo contrário. Tomou de refém a Constituição, sequestrou a Constituição e aí a gente está vendo todas essas arbitrariedades. Por outro lado, o lado bom, e esse é o ponto positivo, é que muito mais gente está se envolvendo, muito mais gente percebeu que agora ele pode ser vítima dessas arbitrariedades. Até outro dia, eram os radicais, eram os bolsonaristas, sei lá o que eles diziam, que tudo bem, essa gente pode morrer, pode ser vítima de arbitrariedade, pode ser presa, não tem o menor problema. O que, obviamente, é uma falta de caráter, mas agora, felizmente, essas pessoas estão se juntando e por uma CPI como essa é bom que se juntem mesmo. Será para eles um pouco de salvação. Não sei se na hora do juízo final
serão salvos, mas pelo menos aqui em terra podem fazer algo mais. Bom, Silvio, diante desse estado de exceção que nós estamos vivendo aí nos últimos anos, acredito, né? O Marcel Van Hatten, deputado, disse, né, que se pode esperar duas posturas aí dos parlamentares, ou a paralisia diante do medo, ou então a coragem para enfrentar o medo, que agora é justificada aí nessas 171 assinaturas para a instalação dessa CPI do abuso de autoridade. O deputado Marcel Van Hatten está lutando por essa CPI há um ano e desde então, desde que ele decidiu entrar com esse pedido de CPI, houve um acúmulo de abusos de autoridade. Toda semana temos notícia de um abuso de autoridade. Vamos falar sobre o maior deles neste mês, daqui a pouco, contra a própria imprensa. Então há uma fartura de motivos para essa CPI funcionar. Eu vou pegar aqui uma expressão que o Piotto trouxe de forma muito feliz, juntando gente. E é disso que se trata. Esse é o caminho para a gente conseguir atravessar esse deserto. Esse é o caminho para a gente conseguir sair dessa escuridão, desse estado de exceção, como você bem disse, Paulo. É o único caminho. É juntando gente. É a OAB mostrando nessas últimas semanas como mostrou que está sendo tolhida, que os advogados estão sendo cerceados dentro do seu direito, que consta no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, de fazer sua sustentação oral em plenário diante do magistrado, defender o réu diante do juiz. Isso parece uma coisa básica, mas foram tolhidos. São os editoriais de alguns jornais e tanto faz qual foi a posição que eles adotaram no passado. Não importa neste momento, o importante é que eles tiveram a coragem, em algum momento, de colocar o pescoço para fora e de enxergar alguma coisa. Então, as pessoas estão voltando para as ruas, as pessoas estão perdendo o medo, o trauma do dia 8 de janeiro já passou. É juntar gente, essa CPI chega em boa hora por isso. Se ela vai dar certo ou não, não sabemos, porque a gente que acabou de falar aqui que o Arthur Lira pode desengavetar um projeto contra o que o Senado aprovou a pedido do Gilmar Mendes, ou seja, a gente sabe como é que as pessoas estão se posicionando. A gente sabe que nenhuma CPI funciona sem o aval do presidente da Câmara, Arthur Lira, e que ele já, inclusive, teve de reagir na votação do PL 2630, aquele PL da mordaça, com a faca no pescoço, porque na véspera o ministro Dias Toffoli desengavetou um processo contra ele, que também morreu, porque é assim que funciona. Quando o Supremo se sente ameaçado, eles ameaçam os parlamentares. Então, juntar gente é o que a gente precisa nesse momento. Só assim, de forma democrática e ordeira, porque o poder emana do povo. Só assim nós vamos conseguir vencer esse momento que nós estamos passando. Perfeito, isso. Eu só queria acrescentar isso aí. Eles não estão enxergando, não, a volta do povo. Sim, segundo o Globo, foram apenas 15.321. Exatamente isso. Agora, meu Deus do céu, o povo perdeu o medo. Ou começou a perder, sim, mas não se volta atrás. É irreversível. A próxima manifestação será mais objetiva e maior. A seguinte também, etc, etc. Não tem como voltar, porque eles precisam resolver um problema que criaram e é de bom tamanho. Alguém aí imagina que daqui a 5 anos, porque esse é o ritmo, nesse ritmo é o que vai acontecer. Daqui a 5 anos ainda estão julgando os golpistas, né, do golpe impossível, de 8 de janeiro. Eles ainda estarão julgando, né, em rebanho. Não avança, não dá para imaginar. Pois bem, como eu estou apresentando um quadro, nós apresentamos um quadro inviável, tratem de encontrar uma solução para apressar o fim do impasse, porque o Supremo vai sair, mas muito enlameado dessa história. Saiam mais cedo, porque saiam quanto antes, aí a sujeira diminui um pouco.